Tá. Beleza, então estava falando do hiperboloide, né? Como o nome indica, ele é originado, então, da hipérbole, né, que vai rotacionar em torno de um eixo. Então, vamos pensar nesse contexto aqui. Eu estou no plano YZ, tá? Então, vai aparecer aqui o Y e o Z. O Z está negativo porque a hipérbole não corta o eixo Z. Então, é sempre dessa maneira, né? Ela tem uma parte positiva e negativa. Negativa é onde ela não corta o eixo. E aqui eu estou fazendo um x igual a zero, porque no x igual a zero, né, a gente tem um plano YZ. Então, aqui o x, então quando eu faço x igual a zero, eu vou cair nesse plano, que é o plano Y e Z. Beleza? E aí eu estou pensando numa curva nesse plano. E vou fazer essa curva girar, então, em torno de um eixo, né? Vamos colocar um de seus eixos. E aí, vamos fazer ela girar. Ela pode girar em torno do eixo Z, tá? Mas ela poderia girar também em torno do eixo Y e gerar essas curvas aí. Bom, quando a gente tem uma expressão do hiperboloide, deixa eu só voltar aqui se tem mais alguma parte. A gente vai então ter um sinal positivo e um sinal negativo, lembrando que aqui vai ser igual a 1. Então, para identificar a equação, todos os termos x, y, z vai aparecer o quadrado e vai aparecer um termo positivo e um negativo. Na verdade, o hiperboloide ele pode ter dois termos negativos, tá? Ou um termo negativo. Se ele tiver um negativo, significa que ele vai aqui está com dois positivos e um negativo. Se ele tiver com um negativo só, ele vai ser um hiperboloide de uma folha. Se ele tiver dois termos negativos, ele vai ser um hiperboloide de duas folhas. A gente vai ver mais na frente. E aqui o negativo é o z, então ele vai ficar em volta do z. Mas a gente pode ter outras configurações. Então, nesse caso, por exemplo, o termo que está negativo é que acompanha o y. Então, se eu tiver que desenhar um hiperboloide de uma folha, ele vai ficar aqui em torno do eixo y, tá? O y está aqui. Ele vai, vai ser isso daqui, em torno do eixo y, tá? E aqui, se o termo x for negativo, então a gente tem dois positivos e um negativo, vai ser um hiperboloide de uma folha, e ele vai ficar mais alongado em torno do x. Então, tem aqui o z, aqui eu tenho o y, aqui eu tenho o x, ele ficaria mais ou menos dessa forma aqui. Tá? Então, ele pode ficar alongado em torno do x, ou em torno do y, ou em torno do z, e vai ter uma folha. E esse alongamento em torno de um eixo vai depender de qual termo negativo. Se ele tiver negativo, o z negativo vai ter esse desenho ao longo do y, z. O y negativo vai ter esse formato e o x positivo vai ter esse formato aqui. Tá? Então, essas são as formas canônicas aí do hiperboloide. Então, aqui a gente tem um hiperboloide de uma folha, né? E aí a gente pode pensar o seguinte: se a gente olhar para esse hiperboloide no plano XY, aqui embaixo, né? Ou seja, se eu isolar, fazer z igual a zero, quando eu faço z igual a zero, eu vou cair aqui no plano XY. Eu vou ver uma elipse. Então, olhando de cima para baixo, aqui também essa boca, né? À medida que eu vou descendo isso aqui, né, olhando aqui no plano XY, no plano paralelo ao XY, eu vou ter elipse. Por quê? Porque se o z for zero aqui, né, vai acontecer, então, de eu encontrar a equação da elipse, esse plano. E aí seria o traço do plano no XY. O que, que seria o traço? A interseção, né? Então, quando eu pego um plano que contém o plano XY e passo pelo hiperboloide, né? O traço significa a interseção. A interseção vai me dar uma elipse. Quando eu faço esse traço no plano XZ, o que, que seria no plano XZ? Então, aqui o X, aqui o Z. Então, quando eu fizer um traço, né, que contém esse plano, desculpa, aqui o Z, no plano XZ, o Y vai ser zero, então eu vou ter hipérbole. Então, de fato, eu vou ter essa hipérbole aqui, ó, né? Então, ou seja, eu vou ter uma hipérbole aqui, um ramo está aqui, o outro está do outro lado aqui no eixo Y, portando o Y, desculpa, portando o eixo X. E aí eu posso ter um outro traço que é no plano YZ, que é o que a gente viu anteriormente, né? No plano Y e Z. Então, se eu faço um corte aqui nessa curva, né, melhor na superfície, faço esse corte, eu olhando aqui no plano YZ, eu vou ter, então,
essa hipérbole. Então, quando a gente vai traçar a figura, a gente está pensando mais nesses traços, que é a interseção dos planos com a superfície. Então, tem aqui, né, esse traço, teria aqui o traço que aqui está no eixo X, né? Aqui fica difícil de mostrar aqui com perspectiva. Aqui eu teria que corta no eixo Y, né? E aqui no plano XY, né? Que vai dar uma elipse. Mas, enfim, a ideia em geral é reconhecer dado a equação, reconhecer a superfície. Mas a gente vai fazer um exercício, tá? Então, a gente está pensando aqui, se essa hipérbole, ela, no plano x, y, z, foi rotacionada em torno do eixo z, ela gerou o hiperboloide de uma folha. Mas se eu fizer ela rotacionar em torno do eixo y, ela vai gerar, então, esse hiperboloide de duas folhas. Então, o hiperboloide de duas folhas vai ser gerado quando essa curva girar em torno do eixo no qual a curva está cortando. Então, ela está cortando aqui o eixo y e vai girar em torno do y. Então, ela vai gerar duas folhas. E aí, nesse caso, vai aparecer, então, dois termos negativos. Então, se a gente olhar para a equação, aqui no caso, né, ela vai estar ao longo de y, que vai ser o que está positivo, e os outros dois são negativos. Então, se ela tiver dois sinal de menos, vai ser um hiperboloide de duas folhas, e ela vai estar ao longo do eixo que não tem negativo. Ela vai estar aqui, melhor, né? Essas duas partes da superfície vão estar aqui em torno do y, porque é onde que ela vai cortar. Ela vai cortar o eixo y, né? Onde que está negativa é onde ela não corta os eixos. Por isso que esses dois aqui vão ficar negativos. Ela não vai cortar nem o eixo Z e nem o eixo X. E aí a gente pode ir trocando as configurações, né? A gente pode ter, aqui está ao longo do eixo Y, mas aqui a gente tem o X positivo. Então a gente poderia ter esse caso, né? Ela não vai cortar nem o eixo Y, que está aqui, e nem o eixo Z, que está aqui. Então formaria um ramo dela está desse lado e o outro ramo dela está do lado de cá, né? Então, seria aqui uma hiperboloide de duas folhas que corta o eixo X, que é o que está positivo, os outros dois são negativos, e tem dois ramos. E assim por diante. Aqui, no caso, ela vai cortar o eixo Z e não vai cortar o X e nem o Y. Como é que ela ficaria, então, né? Então, tem aqui o Z, a parte positiva, a parte negativa está para cá, aqui o Y, aqui o X. Então, ela ficaria assim, né? Um ramo aqui para cima e aqui um ramo aqui para baixo, certo? E aí, é só pensar da seguinte forma, né? Se eu tenho dois negativos, toda aqui ao quadrado, aqui igual a 1, ela vai ser um hiperboloide de duas folhas e ela vai ficar, esses ramos aqui vão ficar da superfície, vão ficar em cima do eixo que está positivo, tá? Beleza? Aqui é um resumo, né? E aqui são os traços que a gente está falando, né? O traço é quando a gente faz a interseção do plano com a curva. Então, se eu fizer para essa curva aqui, que ela está girando em torno do eixo Y, né? Se eu fizer o traço no plano z igual a zero, o que seria no plano z igual a zero? É no plano XY, né? Então, se eu fizer esse traço aqui com a curva, eu vou obter essa curva aqui, que é a hipérbole, no plano XY. Se eu fizer o traço no plano XZ, né? O que é o plano XZ? Seria esse plano aqui. Então, não vou ter nada. Não tem nada de curva na interseção. Vai ser um conjunto vazio. Se eu fizer um traço no plano YZ, no plano YZ, a gente vai ter essa curva aqui, ó, certo? Essa daqui. Beleza? Então, a gente vai ter um hipérbole para x igual a zero. Então, na verdade, quando a gente vai fazer o esboço, a gente pensa nesses traços, que é a interseção da curva com os planos, né? Aqui com o plano embaixo com o plano XY, né? E aqui com o plano YZ. Ela vai me dar esse traço aqui, tá? Aqui seria com o plano XY, né? Aqui o X, né? Aqui o Y. Então, teria essa hipérbole no plano XY. E aqui em cima, essa outra hipérbole é no plano ZY, ou YZ, né? Que é essa daqui. E aí, fazendo a rotação, eu vou ter
esse desenho. Se eu olhar aqui de frente, né, isso aqui vai formar uma elipse, né? Ou seja, se eu pensar da seguinte forma, né, colocar, vamos pensar aqui onde ela corta o eixo, essa última, deixa eu ver aqui, quando x for igual a zero, não, quando x for igual a zero, quando y for igual a zero, né, isso aqui é um conjunto vazio. Aqui não vai adiantar. Mas se o y não fosse zero, né? Se o y fosse trocando aqui de posição, suponhamos que a gente tem um número, né? Ele passaria para cá, e 1 menos aquele número daria um valor negativo, e quando eu multiplico por menos 1, daria todo mundo positivo, né? Suponhamos que um y, um plano paralelo a y, ou melhor, paralelo ao plano y, o plano xz, né? Que passa por um y um determinado valor. Então, y assumiria um determinado valor, vamos pensar aqui num número diferente de zero, né? Então, ele passa com um número maior do que 1, e aí ficaria aqui 1 menos esse número maior do que 1, daria negativo, multiplicando pelo menos 1, todo mundo fica positivo, então significa que isso aqui vai virar uma elipse, ou seja, se eu fizer um corte, não com y igual a zero, mas fizer com y diferente de zero aqui, eu vou ver nessa superfície, né, uma elipse. Seria isso daqui, tá? Mas não precisa preocupar com isso, né? Então, em resumo, quando eu olhar para uma equação, como é que eu vou perceber se é um elipsoide ou um hiperboloide? Como é que eu vou determinar isso, né? Decidir. Então, se eu olhar para a equação, todos os termos ao quadrado, isso eu tenho que olhar, e depois da igualdade igual a 1, então, vai acontecer, se todos os sinais estiverem positivos, vai ser um elipsoide, tá? E aí vai depender do denominador. Quanto maior o denominador, esse elipsoide vai estar ao longo daquele eixo, né? Então, posso ter um elipsoide ao longo do eixo x, posso ter um elipsoide ao longo do eixo y, posso ter um elipsoide ao longo do eixo z. Vai depender do maior denominador aqui, tá? Mas eu tenho que olhar se todos forem positivos, vai ser um elipsoide. Se aparecer um sinal negativo ou dois sinais negativos, né? E aqui todos ao quadrado e aqui igual a 1, vai ser o hiperboloide ou de uma folha, se for um sinal negativo, ou de duas folhas, se for dois sinais negativos. Se tiver apenas um sinal negativo, significa aqui o x, né, que é o primeiro aqui, a gente está olhando em relação ao primeiro, o x está negativo, significa que ela não vai cortar o eixo, ela vai estar ao longo do eixo x, na verdade, né, que é o único negativo que está aqui. Porque ela não vai cortar o eixo x, né, vai ser o hiperboloide de uma folha, ela seria isso daqui, ó, só para a gente lembrar. Eu tenho uma curva aqui, essa curva, que ela não corta o eixo x, essa outra curva, ela vai ficar girando em torno do eixo x, então ela não vai cortar, essa hipérbole não vai cortar o eixo x. Então, de uma folha, o negativo vai me dizer ao longo de qual eixo esse hiperboloide vai estar, tá? Então, aqui vai estar ao longo do eixo y, aqui ao longo do eixo z. Quando ele tiver dois negativos, significa que ele vai ser duas folhas, e essas duas folhas vão estar uma superfície passando pelo eixo que está positivo, tá? Então, aqui no x, aqui no y e aqui ao longo de z. Então, esse é um resumo, tá? Então, aqui, a gente tem um quadro resumo, ele pede para reduzir cada uma das equações da forma canônica e identificar a superfície. Então, se a gente olhar para essa equação, eu vou fazer a primeira, o restante a gente pode fazer no GeoGebra, para agilizar. Então, eu teria que ajeitar isso daqui, né? Colocar esse zero aqui passar a ser igual a 1, esse número vai para a segunda parte da igualdade, né? Segundo membro, 4x² menos y² mais 2y² é igual a menos 4. Aqui tem que ficar igual a 1, então eu vou dividir isso aqui por menos 4. Quando eu divido por menos 4, então fica isso aqui dividido por menos 4, isso aqui dividido por menos 4 e esse dividido por menos 4. Fazendo essa divisão, fica x², 4 dividido por menos 4 vai dar menos 1, então fica menos x². Menos y² dividido por menos 4 vai dar positivo, ficaria y² sobre 4. E aqui eu tenho 2, simplifica com 4, mas vai ficar negativo, porque mais e menos aqui vai dar menos. Menos e² sobre 2, isso aqui é igual a 1. E aí, se eu observar agora, eu tenho que olhar para essa equação depois que eu coloco ela na forma canônica. Porque se eu olhar aqui para cima, ela parecia um termo só negativo.
E aqui não, ela aparece com dois termos negativos. Então, por esse quadro resumo, como que vai ser esse tipo de superfície? Que superfície é essa? Que tem as três variáveis aqui, né? Incógnitas ao quadrado, aqui tem igual a 1, e tem dois termos aqui, dois coeficientes negativos. Como que vai ser essa figura? Vamos lá, pessoal. O que vocês acham que vai ser? Primeiro, vai ser elipsoide? Não, professor, vai Não. ser o hiperboloide de duas folhas. Muito bem, hiperboloide de duas folhas. Como tem dois sinais negativos do hiperboloide de duas folhas, eu tenho que saber essas duas folhas vai cortar qual eixo. O eixo Y, porque ele é positivo. Isso, positivo. Então, nesse caso, ela vai cortar o eixo da variável que está positivo. Então, vamos pensar assim, como que ficaria esse hiperboloide de duas folhas cortando o eixo Y? Então, ele vai ficar assim. Por quê? Porque se eu fizer um traço aqui no plano YZ, fazendo x igual a zero, eu vou ter uma hipérbole no plano YZ. Beleza, vou ter essa hipérbole cortando o eixo Y, que é o que está positivo. Se eu fizer o z igual a zero, vai ter uma hipérbole no plano xy, que está aqui, onde ele não corta o eixo x, que é o x é negativo. Então, aqui no plano xy, ficaria assim, né? Pensando aqui nesse plano xy, tá? Que fica difícil aqui de desenhar, né? Mas, enfim, então vou ter uma superfície com um ramo desse lado, outro ramo do outro lado, tá? A gente pode ver isso, e é legal a gente fazer no GeoGebra para a gente visualizar se realmente vai ser esse resultado. Deixa eu... Vamos lembrar aqui da equação, né? 4x² menos y² mais 2z mais 4 igual a zero. Então, vamos ver se no GeoGebra... Então, a gente já resolveu do ponto de vista algébrico, né? A gente viu que vai dar, pela equação, vai dar um hiperboloide de duas folhas e que essas folhas vão ficar em cima do eixo y. E que é isso aqui, ó, que a gente igualou a menos 4, tá vendo? Então, quando a gente faz o desenho, a representação geométrica, de fato, é um hiperboloide de duas folhas, né? Aqui já está identificado, o eixo vermelho é o x, então ele não corta x e não corta z. Por que que ele não corta x e não corta z? Porque o x e o z vão ficar negativos, né? Ele vai cortar o y porque o y vai ser positivo. Aqui não está, porque ele não está na forma canônica, né? A gente teria que escrever daquela forma no final para ficar igual isso daqui, tá? Aquela forma que a gente encontrou. E é interessante, né? Eu posso colocar aqui o plano, né? Eu posso fazer o y igual a zero, não vai adiantar, né? Z igual a zero. Se eu fizer z igual a zero, eu vou ter o plano xy. E eu posso achar a interseção. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui não vai dar. Então, vamos pensar a interseção do plano com a curva, tá vendo? Aqui ele fez para mim a interseção do plano XY com a superfície. Então, ele me deu uma hipérbole em cima do eixo Y. Agora, eu vou fazer o z igual a zero, né? Se eu fizer o z igual a zero... Não, já fiz o z igual a zero. Vou fazer o x igual a zero, para cair em cima do plano YZ. Então, se eu fizer x igual a zero, vou ter esse plano, vou fazer a interseção aqui, então, da curva, né? Então, vai me dar outra hipérbole. Por quê? E essa hipérbole ela vai cortar o eixo y, né? Porque, no caso, z vai ser negativo. Então, esses traços que a gente está falando lá na figura, que o livro traz também, ele está falando exatamente dessas linhas aqui, ó. Quando a gente obtém a interseção dos planos com a curva. E aí, eu consigo ver o esqueleto, na verdade, tá vendo? O esqueleto dos dois ramos da superfície, hiperboloide de duas folhas. Então, estou vendo a interseção do hiperboloide com o plano XY, né, que é esse aqui de baixo, que aparece, e a interseção do plano quando esse x é igual a zero, no plano YZ, né, que vai me dar essa outra curva. Então, esses são os traços. Quando a gente vai fazer esse desenho, né, a gente faz esse esquema e depois a gente faz o desenho aqui, no caso da elipse, aqui no finalzinho, que vai formar uma elipse aqui, né, como se fosse a boca de um sino. Beleza? Então, vamos lá.
para passar para o próximo. E aqui tem as outras equações, né? A gente teria que fazer essa redução aqui. Vamos fazer essa segunda aqui, então, né? Deixa eu pegar. Como é que ficaria essa segunda aqui? Escrevendo na forma canônica. 2x² mais 4y² mais z² menos... Aqui vai ficar igual a 16. O que eu faço? Vou dividir isso aqui todo mundo por 16 para ficar 1. Né? Por 16, por 16, por 16. Mas de cara, já vou perceber que todos os termos vão continuar positivos. Né? E vai ser, então, uma elipsoide. Mas eu vou simplificar aqui para saber ao longo de qual eixo que ele vai ficar. Então, dividindo por 2 aqui vai ficar x² sobre 8. Né? Aqui dividindo por 16, todos 2 por 4 vai dar y² sobre 4. E aqui vai ficar z² sobre 16. Isso aqui é igual a 1. Então, ele é um elipsoide. Qual que é o maior denominador que aparece aqui? É do x, do y ou do z? Do Z, professor. Então, ele vai dar um elipsoide ao longo do eixo z. Isso que determina ao longo de qual eixo. Que é essa equação aqui, ó. Então, ele vai ficar um elipsoide ao longo do eixo z. Mas se eu fizer o traço, o que é o traço? A interseção com os outros planos. Se eu fizer z igual a zero, vai cair no plano xy, né? E aí, então, ele vai me dar uma elipse, porque se eu fizer o z igual a zero, eu vou ter uma elipse no plano xy. E aí vou fazendo os traços, né? Qual que é a interseção dessa superfície com o plano y igual a zero, né? Vou colocar aqui, ó. Se o y for igual a zero, que é no plano xz, se o y for zero, vou fazer aqui, ó, y igual a zero, vai me dar esse plano aqui, né? Ele vai passar em cima do eixo x e do eixo z, e eu faço a interseção desse plano com essa, vai me dar uma outra elipse. Então, vou ter uma outra elipse. E aqui agora eu posso fazer a interseção do plano YZ. Né? Eu acabei de fazer do XZ, mas posso fazer do YZ. Então, vou fazer o x igual a zero. Fazendo o x igual a zero, vou ter esse plano, pegar a interseção aqui das duas curvas, e agora eu vou ter o esqueleto dela. Né? Então, o traço seria essas interseções. Né? E aí eu vou observando, se eu faço um igual a zero, vou cair no plano dos outros dois. E quando eu tiro isso aqui, eu consigo ver o esqueleto, né? Ou melhor, essa aqui e tal. Vamos tirar aqui. Então, na verdade, quando a gente vai fazer o desenho no papel, a gente acaba fazendo esse esqueleto aqui. Ou seja, o que eu vejo no plano YZ? Eu vejo uma elipse alongada ao torno do Z. O que eu vejo no plano XY? Uma outra elipse, né? E o que eu vejo no plano XZ, que é essa outra elipse aqui. Certo? Então, essas curvas aí são os traços, que é a interseção da superfície com os planos. X igual a zero, y igual a zero e z igual a zero. Tá certo? Então, é isso daí. E a outra que aparece lá no exercício, vou até fazer ela aqui de uma vez, ela vai dar esse hiperboloide aqui de uma folha, e ele está ao longo do z. Né? Então, se ele é de uma folha, significa que ele vai ter quantos sinais negativos? Um só. Um só. E esse negativo vai ser o eixo do qual ela não vai cortar. E de fato, né? Ele não corta o z. Então, z ficaria negativo. Então, se a gente simplificar lá, a gente vai encontrar uma equação que representa um... Aqui eu teria que dividir por 144, né? E aqui está simples de olhar para a equação. Por quê? Vou dividir por um número positivo, então não vai alterar o sinal de ninguém que está antes da igualdade. E aí vai ficar, então, dois termos positivos e um negativo. O negativo é o z. Então, vai ficar uma folha ao longo do z. Ficou claro como que a gente analisa isso? Acho que está tranquilo, né? Agora, então, vamos falar dos paraboloides. Os paraboloides são parábolas, né? Então, aqui eu tenho uma parábola no plano YZ. Eu posso fazer ela girar em torno aqui do eixo Z, tá?
E aí, quando eu faço isso, eu posso pensar da seguinte forma, né? Aqui vamos pensar numa circunferência, né? Quem que seria o raio dessa circunferência, projetando aqui no Y, né? Seria o Y. Um Y, né? Só que é o mesmo, vamos chamar ele de Yzão, que é o raio dessa circunferência. Mas se eu projetar essa circunferência aqui no plano XY, cada pontinho dela, vamos pensar aqui, ó, tem um correspondente em X, né? Tem um correspondente em Y. E aqui o raio, que é o Yzão. Vamos colocar aqui o Y grande, né? Então, qual que é a equação de uma circunferência? Que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, que é o yzão ao quadrado. Mas o que que esse yzão está aqui, né? Esse y é aquele que faz parte da curva da parábola, né? Então, esse y que eu estou pegando aqui embaixo, ele corresponde a pontos da parábola, que é esse y. Então, quando eu troco esse y, né, que está relacionado à parábola, né, pelo comprimento dele, que é o raio, e penso na circunferência, ele vira o raio. Então, eu vou trocar aquele y por x quadrado mais y ao quadrado. Então, quando eu troco esse y quadrado por x quadrado mais y quadrado, eu vou ter, então, esse formato. O que que significa isso? Se eu zerar o y, eu vou estar no plano XZ. Então, no plano XZ, eu vou ter uma parábola. Se eu zerar o x, eu vou estar no plano YZ, que eu vou ter outra parábola. Então, eu estou pensando aqui nos traços, né? Se eu faço y igual a zero, eu vou ter que no plano x, z, uma parábola. Se eu faço o x igual a zero, eu vou ter que no plano y, né? No plano yz, outra parábola. E aí, na verdade, vai gerar essa superfície aqui, tá? Então, o paraboloide, o que que a gente observa na equação? Ele vai ter dois termos ao quadrado, e aqui, isso é o paraboloide elíptico, na verdade, né? Que aqui em cima, ou uma famosa circunferência, ou dependendo desse movimento aqui, né? Dependendo desses traços, pode ser uma elipse aqui em cima também. Mas o que que a gente observa? Quando ele tiver esse paraboloide aqui elíptico, a gente vai ver um paraboloide hiperbólico também, vai ter os dois termos positivos, né? Os dois ao quadrado, e esse aqui, que não está ao quadrado, vai ser o eixo em torno do qual essa superfície vai ser gerada, tá? Então, tem aqui o desenho, né? Está muito explicadinho aqui o traço. Esse traço aqui é no plano XZ, tá aqui, e esse outro traço é no plano YZ, tá? Esse é o paraboloide elíptico. Por que o paraboloide elíptico? Porque se a gente olhar aqui de cima para baixo, projetar isso aqui no plano XY, ele até pode ser uma circunferência, porque na verdade circunferência é uma elipse quando A e o B são iguais, né? Mas eu posso pensar numa curva, né? De maneira que isso aqui seja mais aberto, e isso no plano YZ, né? E que no plano XZ fosse um pouco mais fechado. Então eu vou ter alguma coisa mais alongada aqui, né? Não vai ser uma circunferência, mas sim uma elipse, tá? Então, nesse caso aqui, está em torno do eixo Z, porque é o único que não aparece ao quadrado. Depois a gente vai fazer um resumo de tudo, como que a gente vai reconhecer as equações. Aqui está falando dos traços, traço é interseção, né? Então, traço aqui, quando eu tenho o y igual a zero, eu vou ter esse traço, que é o plano XZ, então vou ter essa aqui. E aqui eu tenho traço quando eu faço x igual a zero, eu tenho esse traço aqui no plano Y e Z. Então, os traços são a interseção dos planos com a superfície, tá? Aqui ele está dizendo o seguinte: se o Y estiver isolado, e o x e o z ao quadrado, então ele vai ficar ao longo do eixo Y, tá? Então, eu posso pensar da seguinte forma, aqui ele mostra, né, uma elipse aqui, ó. Se eu pegar um y igual a 4, por exemplo, né, eu vou ter uma elipse aqui. Mas, enfim, se eu tiver, então, x isolado e tiver z quadrado e y quadrado, então eu vou ter um paraboloide aqui. Deixa eu colocar aqui. Eixo z, y e x. Eu vou ter um paraboloide aqui em torno do eixo x. Então, vai depender de qual incógnita que está isolada e as outras duas vão estar ao quadrado e positivo, tá? Para eu ter um paraboloide.
Então, a gente reconhece a curva dessa forma. Tá? Agora, o hiperbólico, o que vai acontecer do hiperbólico? A gente vai ver que tem uma hipérbole, né? Se eu olhar para, vamos colocar aqui, para z, não para z igual a zero, né? Mas para z igual a 1, a 2, né? Vamos fazendo cortes aqui paralelo ao plano xy, né? Eu vou ver que tem uma hipérbole aqui, né? E, na verdade, se eu olhar para essas duas aqui, se eu isolar o z, acho que vai ficar mais fácil de enxergar que tem um hipérbole. Mas se eu isolar o z, que se eu fizer o y igual a zero, se eu fizer o y igual a zero, eu vou estar olhando no plano xz, né? Vou estar olhando nesse plano aqui, x, z, certo? Eu vou ter, se eu fizer o x e y igual a zero, eu vou ter uma parábola de concavidade para baixo, aqui nesse plano, que é isso que aparece aqui, ó, uma parábola de concavidade para baixo. E se eu olhando para essa equação e fizer x igual a zero, o que é x igual a zero? Vai estar no plano y, yz. Vai acontecer de eu ter uma parábola de concavidade para cima. Então, eu vou ter um negócio assim, ó, uma concavidade para cima e uma concavidade para baixo. Né? Isso aqui é chamado de célula, né? E aí, se eu fizer z em outros níveis, né, pega z igual a 1, z igual a 2, os cortes que eu vou ter com essa curva vão ser hipérboles, né? Então, eu vou ter um negócio assim. Ele é o mais difícil de desenhar, né? Então, mais ou menos isso. A gente fala que é célula, ele parece realmente, né, uma célula mesmo de design animal. E tem algumas partes do cálculo mesmo que vocês devem ter utilizado de superfície, que é o ponto de célula, né? Que é esse pontinho aqui desse encontro dessas duas. Então, qual que é a característica dessa equação? É que uma delas vai estar sem expoente ao quadrado, isolada, e vai ter uma positiva e uma negativa, tá? E aí, vai ser então esse hiperboloide, esse paraboloide hiperbólico. Por que hiperbólico? Porque se eu fizer no plano XY, né, no plano paralelo a XY, colocar que a X está aqui, colocar Y está aqui. Então, se eu fizer um plano paralelo ao XY, eu vou ter uma hipérbole, certo? Esse corte aqui de cima. Então, essa aqui é a ideia. A forma canônica, né? Bom, a gente tem esse paraboloide hiperbólico aqui, esse exemplo. Ele está falando aqui dos traços. Então, se eu faço x igual a 1k, eu vou ter uma parábola de concavidade para baixo, né? Está dizendo isso aqui. Né? Para x igual a um valor qualquer, eu vou ter uma parábola de concavidade para baixo. Se eu faço no plano y igual a 1k, eu também vou ter uma parábola, né? Y igual a 1k, diferente de zero. Vou ter também uma parábola aqui. E assim por diante. Mas se eu fizer z igual a zero, é que não interessa para a gente, né? O z igual a zero vai ter duas retas aqui. Baixo, duas retas. Essa aqui já é a superfície cônica, né? O que é superfície cônica? É quando eu obtenho um cone duplo, né? Que eu vou olhar para essa equação aqui. Como que a gente vai perceber essa equação que vai formar uma superfície cônica, né? O que é superfície cônica? É um cone de duas folhas. Então, estou pensando nisso daqui, certo? Ele vai estar aqui ao longo de Z. Como é que eu vou identificar isso? E vamos direto na equação, que acho que vai ficar mais fácil da gente observar as três. Aqui, uma está isolada e as outras duas estão positivas, outra está isolada, as outras duas positivas, uma está isolada, as outras duas positivas. Se eu colocar todas no mesmo membro, ou seja, se eu passar Z para cá, então ficaria Z negativo, né? Aqui ficaria Y negativo, e aqui X quadrado negativo, e aqui ficaria zero, 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 zero. Então, ele diferencia, se eu tiver dois termos positivo e um negativo, se aqui fosse igual a 1, a gente já saberia que era um hiperboloide de uma folha. Mas como aqui é igual a zero, ele vai ser, então, um cone, tá? Então, o que vai diferenciar ele, o cone do hiperboloide de uma folha, se ele tiver dessa forma, aqui vai ser igual a zero e não igual a 1. E aí eu vou ter dois termos positivos, um negativo, tá? Ou então,
O que diferencia ele do paraboloide? O paraboloide ele tem uma incógnita sem expoente quadrado e as outras duas com expoente ao quadrado. Tá? Aqui, nesse caso, ele vai ter todas as três com expoente ao quadrado. Então, por exemplo, se eu já colocar um quadrado aqui, ele deixa de ser um paraboloide e vai ser uma superfície cônica. Então, essa é a diferença. Se eu comparar com o paraboloide, eu vou ter que o paraboloide não teria os três ao quadrado. Esse aqui vai ter. Né? O paraboloide a gente isola um e tem só dois ao quadrado. Esse tem essa característica, né? Isolado um e os três ao quadrado. E se eu isolar colocando todos no membro só, ele tem uma diferença do hiperboloide, porque aqui não vai ficar 1, vai ficar 0. Então, tem essa diferença. Tá? Então, aqui tem um quadro resumo, ele fala da equação da elipse, do elipsoide. Né? O que é o elipsoide? Ele tem todos os termos positivos, todos aos quadrados, e aqui igual a 1. Dependendo do qual vai ser o denominador, ele vai estar ao longo do eixo. Se o maior for x, vai ser ao longo do eixo x. Se o maior for y, ao longo do eixo y. E assim por diante. Se todos forem iguais, vai virar uma esfera, né? Se A foi igual a B, foi igual a C, esse elipsoide, ele vira uma esfera aqui, tá? Mas, enfim. Vamos olhar para o hiperboloide. O hiperboloide, a gente tem as três estão ao quadrado, mas vai aparecer um termo negativo ou dois termos negativos, tá? Então, aqui igual a 1 também. E aí, se tiver dois termos negativos, vai ser de duas folhas. Um termo negativo vai ser de uma folha. E o paraboloide é quando eu tenho uma isolada, sem estar ao quadrado, e as outras duas no outro membro. Se tiver as duas positivas, vai ser o paraboloide elíptico. Se tiver uma negativa, é o paraboloide hiperbólico, tá? E aquela do cone é quando as três estão ao quadrado, uma delas está isolada, e as três estão ao quadrado, tá? Ela diferencia aqui do paraboloide, porque o paraboloide não tem as três ao quadrado, tá certo? Parece que é um paraboloide. E aqui, outra forma de você olhar para essa equação também, olhando aqui, né, a equação, elipse, paraboloide de uma folha, hiperboloide de duas folhas. Aqui o cone elíptico, quando eu coloco todo mundo no primeiro membro, tá vendo? Aqui igual a zero, né? Se eu passasse todos os dois para o outro lado, ficaria os dois positivos, né? E o z quadrado ficaria isolado. Ele é diferente do paraboloide, porque o paraboloide, quando eu isolo os outros dois, aqui passa para outro membro, fica um sem estar ao quadrado. Tá? Paraboloide elíptico, quando eu vou passar os dois aqui, os dois estão positivos. Paraboloide hiperbólico, quando eu tenho um positivo e um negativo. Esse é o resumo. Aqui é um exemplo, né? Então, vamos pensar nessa expressão. O que ela representa? Vamos ver se vocês conseguem lembrar aqui do caso. Vamos analisar. Ela tem os três termos ao quadrado? As três Não, incógnitas? só dois, professor. Só dois. Então, se eu isolar esse y aqui, é como se ficasse assim, ó, 4x² mais z² é igual a y. Então, qual que é a única opção para esse caso aqui? É um paraboloide elíptico, não é, professor? Paraboloide elíptico. E aí, quem que está isolado? O Y. O y, né? Então, se eu fizer o z igual a zero, eu vou ter uma parábola no plano xy. Vamos pensar como que fica, como que eu vou desenhar isso, né? Como é que eu vou saber fazer o desenho? Então, vamos pensar assim, ó. Se o z for zero, se o z for igual a zero, vai zerar, y vai ficar igual a 4x². Então, ela vai ficar uma parábola em torno do eixo y. Vai ficar isso, tá? Aqui é o x, né? Plano xy. Então, se z é igual a zero, significa que eu estou no plano xy e vou ter essa parábola. Se eu fizer o x igual a zero, eu vou pensar, vai ficar z². Eu vou ter no plano x, y, z, né? Então, para x igual a zero, eu vou ter uma parábola no plano y, z e ao longo do eixo y, tá? Então, fica ao longo do eixo y mais aqui no plano YZ, certo? Então, eu vou ter um paraboloide de uma folha e ao longo do eixo Y, que é o que vai ficar isolado aqui, tá? Essa aqui, no caso, ó, eu tenho os três ao quadrado, né? Aqui tem um sinal negativo, mas aqui o que que eu posso fazer com essa equação, né?
eu posso até isolar esse aqui, né? Mas vai ficar um isolado ao quadrado. Os três estão ao quadrado. Se eu isolasse aqui, e aqui está igual a zero, né? Qual característica dessa equação melhor? Representa qual tipo de curva? Vamos isolar isso aqui para ele ficar do outro lado. Ficaria ó, 36x². Deixa eu numerar isso aqui, ó. Menos mais 9z² é igual a 4y². Então, quando eu tenho uma isolada e as outras duas, né, e todas três estão ao quadrado, ela diferencia do paraboloide. Não é paraboloide porque os três estão ao quadrado, né? E aqui não apareceu um. Então, quem que ela vai ser? Também não vai ser hiperboloide e nem vai ser elipsoide, porque aqui não é igual a 1. Né? Se fosse igual a 1, aí sim eu teria um hiperboloide de uma folha. Mas como é igual a zero, né, ele não vai ser um hiperboloide. Ele não vai ser um paraboloide, por quê? Porque ele tem os três estão ao quadrado. Então, o que que sobrou? Se não é elipsoide, não é paraboloide e não é... O que que seria, então? É a superfície cônica, né, professor? Isso, uma superfície cônica. E aí a gente consegue fazer isso pelos traços lá. Essa que eu teria que reduzir, né? Para a gente chegar na equação. Daqui a pouco eu faço essa. Mas só para a gente ter uma ideia. Quanto tempo a gente tem? Tá tempo. Então vamos pensar no primeiro lá que aparece, né? A primeira que a gente viu foi um paraboloide, né? Em torno ao longo do eixo Y, que foi essa aqui. A segunda foi um cone, né? E aí, em torno de qual eixo? Ele está em torno do eixo Y, porque é o Y que está isolado aqui, tá vendo? É o único que está negativo. Quando eu passo ele para o outro lado, ele fica positivo. Então, é um cone duplo, tá certo? Ao longo do eixo Y. E esse aqui, por último, ele vai dar um paraboloide, na verdade, mas ele vai dar um paraboloide com vértice totalmente deslocado, né? Esse vértice dele aqui, né, vai ser um ponto que não está na origem, né? Então, ele vai ter, na equação, ele vai aparecer aqueles números, aqueles termos que subtraem as variáveis, as incógnitas. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega nele. Então, vamos lá. Vamos fazer esse daqui, né? Ele vai dar bastante conta. Não sei se vai caber. Vamos tentar fazer. Então, ficaria x². Eu tenho que escrever na forma canônica, né? Para a gente identificar aqui. Inclusive, esse aqui está na lista de exercício. Tá? Vamos colocar aqui. Fica... Eu acho que é melhor eu levar ele... Eu vou levar ele para a lousa, porque fica mais fácil, tem mais espaço para a gente escrever. Tá? Deixa eu pegar a lousa aqui. Eu acho que eu tenho ele pronto aqui. Documentos. Ele está aqui, ó. Vamos fazer ele aqui então. Então, a primeira coisa é escrever isso aqui na forma canônica. Então, tem que fazer completamente quadrado, porque da forma que está aqui eu não consigo analisar, né? Eu preciso escrever na forma canônica, que é aquelas formas que a gente viu naquela tabela resumo. Então, eu vou pegar x² mais... Eu vou juntar com x, tá? 8x. Isso aqui vai ficar 4y² menos 8y, tá? Aqui eu vou deixar, por enquanto eu vou deixar menos 4z é igual a menos 28, tá certo? Bom, aqui eu vou fazer o completamento do quadrado aqui. Tá? Se eu colocar, qual seria o completamento do quadrado? Aqui é 8x, na verdade 2 vezes 4, né? 2 vezes 4. Então, eu tenho que pegar esse 4 e elevar ao quadrado. Então, ficaria, para dar um quadrado perfeito aqui, ficaria x² mais 8x mais 16. Por quê? Porque ficaria o quadrado do primeiro x², 2 vezes 4, né? Vai dar 8, e 4 ao quadrado, 16. Porque isso aqui, em resumo, ficaria x mais 4 ao quadrado. Então, estou completando esses dois para virar um quadrado perfeito. Só que o que eu acrescentei? Eu acrescentei aqui
4 ao quadrado. Estava 8x, eu acrescentei 4 ao quadrado, que é 16, então eu tenho que acrescentar do outro lado também, tá? Então está menos 28, vou acrescentar 16 desse lado, porque eu acrescentei 16 desse lado aqui. Olhando para esses outros dois termos, eu vou colocar o 4y, 4y em evidência, então ficaria... Vou colocar só... Deixa eu voltar aqui. Vou colocar só o 4... O 4. É o 4y² menos 8y, né? Ficaria... Isso, vamos colocar só o 4 em evidência. Então, 4y² dividido por 4 vai dar y². 8y dividido por 4 vai dar menos 8. E aí eu tenho menos 8y. Eu tenho que pensar o seguinte, ó. 8 é 2 vezes... Ah, não, que eu estou dividindo por 4. Ó. Então, aqui não é... É só para ver se vocês estavam prestando atenção. Aqui eu peguei 8 e dividi por 4. Vai ficar 2y. Tá? Então, tem que pensar o seguinte, ó, 2y é 2 vezes 1. Então, tem que pegar esse número que foi multiplicado por 2 e elevar ele ao quadrado aqui. Né? Então, ficaria 1. Isso aqui faz o completamento do quadrado da seguinte forma, ó, x menos 1 ao quadrado. Vamos testar? O quadrado do primeiro, desculpa, é y. Quadrado, tá faltando café ainda. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Só que tem um 4 multiplicando aqui. Então, na verdade, quando eu acrescento 1 dentro do parêntese, eu estou acrescentando 4. Então, vou acrescentar mais 4 aqui. Tá? E então, beleza. Esse z não tem mais ninguém para juntar com ele desse lado. Eu vou passar ele para o outro lado, então. Ficaria mais 4z. Tá? Deixa aqui. Então, vai ficar assim, ó, x mais 4 ao quadrado, mais um 4 que multiplica y menos 1 ao quadrado. Simplificando isso aqui, 16 com mais 4 vai dar 20 menos 28. Isso aqui vai dar menos 8, né? Então, ficaria 4z menos 8. Se eu quiser colocar em evidência isso aqui, né? Ficaria... eu posso colocar o 4, ficaria z menos 2. Aqui fica x mais 4 ao quadrado. 4y menos 2 ao quadrado. E aí eu posso dividir todo mundo por 4. Né? Se eu dividir todos por 4, deixa eu aumentar o nosso espaço aqui. Ficaria, dividindo todos por 4, aqui ficaria x mais 4 ao quadrado sobre 4, dividir por 4. Aqui ficaria, dividindo por 4, y menos 2 ao quadrado, tá? Dividir por 4 aqui deu 1. E aqui ficaria z menos 2. É como se o tivesse um deslocamento da origem, né? Se eu pensar numa forma canônica, eu vou só simplificar isso aqui. Ó. Se eu pensar na forma canônica que não houve translação, essa equação ela tem aquela cara. Troca aqui, ó, um xão. Vou chamar aqui x mais 4 de xão. Ficaria, ó, xão ao quadrado sobre 4. Vou chamar isso aqui de yzão, só para a gente ter uma ideia. Mais um y ao quadrado. Isso aqui, vou chamar de z grande, tá? E aí, que tipo de... Só para a gente ter uma ideia, né? Se eu olhar para esse formato aqui, ó, que tipo de curva que vai ser isso? Ele só tem 2 ao quadrado, o terceiro não está ao quadrado. Está isolado. Que tipo de figura que seria? Superfície. É só fazer a conta, né? Se x for 0, se y for 0, z igual a x quadrado vai dar uma parábola. Se eu fizer x igual a 0, y quadrado com z vai dar uma parábola, né? Ou seja, se eu olhasse para essa daqui, né, fazendo y0, vou cair no plano xz, né? Vou cair aqui no plano xz, vai dar uma parábola em torno do eixo z. Se eu fizer o x igual a 0, vou ter uma outra parábola aqui em torno do eixo z, mas no plano yz. Só que isso é a canônica dessa curva. Mas o que aconteceu? Ó? O x foi subtraído aqui, menos 4, né? Então, mais 4 seria x menos menos 4. Houve uma subtração aqui com menos 4. Aqui fica y, foi subtraído 2. E o z foi subtraído 2. O que acontece? Ele pega, então, esse paraboloide simples, que é representado por essa forma canônica, e faz esse deslocamento.
Então, quando eu subtraio o menos 4, ele vai deslocar o x daquele vértice para o menos 4, ele vai deslocar o y do vértice para o 2, tá? E vai deslocar o z para 2. Então, na verdade, ele vai ter essa representação aqui, ó. Ó, x positivo, o x menos 4, o y2, o y está aqui, o y2, tá? E o z2, ele vai subir 2. Esse menos representa tirando o número para onde ele vai se transladar, então 2. Então, teria aqui o vértice do paraboloide. Ele saiu aqui da origem, a origem. Se ele estivesse na origem, ele seria representado por essa equação. Mas esses números que estão subtraindo aqui é para onde esse vértice foi deslocado. Então, ele foi deslocado para esse pontinho, para x igual a menos 4, y igual a 2 e z igual a 2. Ele vem para cá, ó. Certo? Eu tenho esse paraboloide. Vamos ver lá no GeoGebra, vai ficar mais fácil de vocês enxergarem esse exemplo. Tá? Então, beleza. Ele está aqui, ó. Quer ver? Eu vou fazer os traços dele. Se x for 0, deixa eu colocar aqui. Vamos fazer se o x... x0 não, vamos fazer x igual a menos 4, né? Para ele cortar a superfície lá, para a gente achar aquele vértice dele lá. X igual a menos 4. Aqui, tá? Vou olhar aqui melhor. X igual a menos 4. Ele passa para o x igual a menos 4. Vamos fazer y igual a 2. Tá aqui. Certo? Ele vai interceptar a curva. Deixa eu enxergar para cá, fica mais fácil a gente enxergar. Y igual a 2. É y igual a 1, né? Para exercício. Y aqui não está reduzido. Deixa eu voltar aqui. Y igual a 1. Coloquei 2, mas é igual a 1. Y igual a 1. Certo? Olha que interessante, né? Ele já vai me dar aqui a... E aí eu vou fazer o traço disso, né? O traço, e eu vou encontrar os exatamente igual a 2. Vamos fazer a interseção dessa curva com esse plano, dessa curva com esse plano, dessa curva com esse plano. Aqui, vamos girar. Agora, dessa curva com esse plano. Esse plano. Tá vendo que às vezes é difícil, né, Fábio? Fazer os desenhos. Então, os traços, ele está me dando essas duas parábolas, né? E aí, interessante, quando eu olho de cima para baixo, eu vejo uma elipse, né? Então, um paraboloide elíptico, eu vou ver uma elipse, tá? E aí, interessante que a interseção dessa curva aqui, deixa eu esconder esses planos aqui. A interseção dessas duas curvas, deixa eu ver qual curva que é. Essa e essa, vamos chamar de C e E, vai me dar aquele pontinho que é o vértice, ó. Então, vou pegar aqui, interseção do objeto que é o C, que é a curva, aquela parábola, e o E. Ele vai me dar o ponto A, que é o vértice. E quem que é o ponto A? 4, menos 1 e 2. Esse 4, menos 1 e 2, para a gente finalizar, esse pontinho aqui significa que o x dele é menos 4, o y é igual a 1 e o z é igual a 2. Né? Então, pensando aqui, deixa eu melhorar o esquema. Acho que é mais fácil da gente enxergar aqui. Ó. Então, olha, o x dele, deixa eu escrever. O x dele, se eu descer o ponto e projetar aqui embaixo, o x corresponde a menos 4, vai estar aqui. O y corresponde a 2. Ah, desculpa. Corresponde a 1, tá? Porque aqui é difícil de enxergar isso no 3D. Tá? É complicado aqui. Mas eu até posso fazer a projeção do ponto aqui embaixo e ver as coordenadas dele. Mas a ideia é essa. O x dele é menos 4, o y é igual a 1, e o z dele é igual a 2. Né? Quer ver? Eu vou passar um plano z igual a 2. Ele vai tocar naquele ponto, z igual a 2. O ponto vai estar em cima desse plano, ó, de z igual a 2, tá vendo? Z igual a 2, certo? E aí ele vai ser um paraboloide elíptico, né? Porque se eu olhar aqui nos planos paralelos, ou melhor, se eu fizer esse z subindo, né?
À medida que o z vai subindo aqui na equação, eu vou, então, enxergando uma elipse, porque a equação ela ficou assim. A equação ficou da seguinte forma. X menos 4 mais 4 ao quadrado sobre 4 mais y menos 1 ao quadrado, né? Isso aqui é igual a um z menos 2. Então, à medida que esse z vai subindo a partir do 2, se z for 2, vai dar zero. Esse z vai subindo, eu vou ter dois termos ao quadrado aqui, né, positivos, vai ser uma elipse. Né? Então, z vai aumentando. Suponhamos que seja 3. Para z igual a 3, eu vou ter que aqui igual a 1. Então, vou ter uma elipse. Né? Posso fazer, então, em vez de... Posso colocar assim, ó, z... Ah, acho que ficou claro, né? À medida que você vai subindo no plano aqui, eu posso até colocar, exibir uma janela, aqui, colocar um controle deslizante. Vamos lá. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Né? Eu posso fazer aqui z igual a A, z igual a A. Vou fazer esse controle deslizante. Aqui ele ficou, deixa eu ver se eu... Olha isso aqui. Agora melhorou. O que eu estou querendo mostrar? Que quando eu variar esse A, eu faço esse plano variar aqui no Z, né? Ele vai subindo aqui no Z, ele vai cortando. E aí essa fatia, quando eu olho para essa fatia, né? Eu vou obtendo, então, elipses, né? Que é o corte olhando de cima. Deixa eu ver aqui. Então, à medida que eu vou fazendo o plano, né, subir, a partir do 2, né, 2 vai ser zero, não vai dar nada, né, vai dar um conjunto vazio ali, um pontinho, né, não vai dar superfície nenhuma, curva nenhuma. Eu vou subindo, ele vai interceptando, e eu vou ter várias elipses aí ao longo, certo? Alguma dúvida dessa parte? Tranquilos? Tranquilo, professor. Isso, então, na verdade, o que